Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. E aí, Jonas? Tudo bom, Lari? Tudo bem, e você? Tudo bem, uma semana emocionante. E já fui fazer meu check-up para a semana que vem. Sim, vai precisar, tá com o coração em ordem. Vamos precisar, vai ser bastante emocionante, eu acho. Semana que vem era para ser super quarta, né? Mas vai ser na quinta. A Super decisão semana. americana tem isso Copom aqui, temporada de resultados, eleição no estado. Nossa, é coisa Eleição. demais. Por aí vai. Bom, pelo menos você tá Pelo casual Friday, roupas Hoje, confortáveis. depois do teste ergométrico, não tinha como. Passou no teste, João. Passei. Com louvor. Louvor. Boa. Muito bom. Bom, hoje nós vamos falar como primeiro tema de uma desaceleração global que parece estar tomando aí as principais regiões desenvolvidas no mundo e como que o Brasil se encaixa nisso, principalmente diante das eleições presidenciais americanas que acontecem na semana que vem. Além disso, nós vamos falar de Big Techs. Apple, Amazon, Alphabet ou Google e a Microsoft divulgaram seus números do terceiro trimestre nesta semana e a gente vai entender com Enzo Pacheco, nosso analista de ações internacionais, como se posicionar nestas ações. Seja bem-vindo, Enzo. Fala, Lari. Fala, João. Prazer estar aqui no programa. O prazer é sempre nosso. E teremos, é claro, tradicionalíssimo compra ou vende com Microsoft, Nubank e dólar, que está beirando os R$6, hein? Essa eu quero ver. Bom, antes da gente entrar nos assuntos de hoje, eu gostaria de te convidar para acessar gratuitamente nossas carteiras recomendadas para o mês de novembro de 2024. Elas acabaram de ficar disponíveis, tem carteiras de ações, dividendos, fundos imobiliários, BDRs, a de BDRs é inclusive tocada pelo Enzo, a de ações por mim. Uma seleção aí de ativos que a gente considera ideais para enfrentar este mês de novembro, reta final do ano, hein? Para acessar gratuitamente, é só clicar nos respectivos links que estão na descrição deste episódio. Bom, essa foi a semana dos dados de atividade econômica, né? Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho criou muito menos vagas do que esperado no mês de outubro, né? Veio 12 mil vagas criadas contra expectativa de 113 mil, ou seja, mais de 10 vezes menos. O PIB do terceiro trimestre, na primeira leitura, desacelerou de 3% no segundo tri para 2,8% e veio abaixo das expectativas. Falando primeiro de Estados Unidos, né? Como que vocês interpretam esses dados? Precisa tomar um pouco de cuidado com esse dado de emprego, né? Teve lá a questão do furacão na Flórida, os dois furacões, né, na Flórida. Milton e Helene. Helene. Não lembro. Acho que é Helene, E isso pegou bastante aí nos dados oficiais do governo, né, do Bureau. Mas E no teve dia a greve anterior- também, né? Ah, teve a greve Da também, Boeing. da Boeing, que demitiu umas 40 Aliás, eu pessoas, aprendi. Não é Boeing, galera. Boeing. A gente teve um gringo uma vez que falou Boeing. Ah, Quando a gente falou Boeing, ele ficou todo... Chateado, Boeing. agora. Começou a rir. E acho que uma outra questão que bastante relevante é que no dia anterior, o ADP, bem um dado, né, privado, enfim, registrou um aumento explosivo do número de novos postos de trabalho, né? Foram 233 mil novos postos. O quer ADP dizer, veio muito acima, o relatório de emprego do governo veio muito abaixo. Muito Mas eu abaixo. acho que esses pontos que o João levantou foram os principais. Se você tirar da conta os 44 mil funcionários da greve da Boeing, o setor o industrial perdeu 46 mil. Então foi basicamente o número inteiro ali. Já pode Isso. adicionar nesse 12 mil que a gente teve. Ainda assim seria um número muito abaixo. Mas aí o próprio departamento falou assim, a gente não consegue mensurar qual foi o impacto. A gente sabe que teve um impacto, mas não conseguimos mensurar o impacto dos furacões. Então assim, eu ainda acho que a gente pode ver um número voltando à normalidade no mês que vem. Se a gente for lembrar, 2, 3 meses Verdade. atrás, teve algum dado de emprego que veio muito abaixo, aí gerou todo aquele estresse nos em julho, mercados. teve furacão também. E aí, não, temos que cortar juros rapidamente e tal. E aí depois se mostrou que não era nada disso, né? A economia continuava rodando e tal. Tem uma desaceleração de crescimento de trabalho, mas eu acho que até é saudável para a economia, né? Tipo, você não tem uma pressão inflacionária tão grande, né, nos salários. E se a gente olhar aí sob a ótica do PIB, eu acho que vale a pena também mencionar, né, o furacão de julho ali. Tá falando do terceiro trimestre, né? julho, agosto, setembro.
Julho, agosto, setembro. E, querendo ou não, ainda são 2,8, né, gente? É muita A coisa. expectativa era 3, veio 2,8, ok. Na margem é ruim. Mas quem não gostaria, eu acho, de estar nesse ritmo, né? E até, assim, hoje de manhã, entre os meus exames, Hum. tava ali olhando um pouco de notícia e o 10 anos não arredou o pé, né? O título de 10 anos americano continua acima dos 4,30, né? Quer dizer, ele olhou para esse report de emprego e falou assim, não caio nessa armadilha. Eu concordo com vocês. Eu acho que a economia continua muito forte, a história do excepcionalismo americano, né? A gente olha para China, que mesmo jogando trilhões de dólares em estímulo na economia, não conseguiu convencer que vai atingir a meta de crescimento, a Europa flertando com a recessão, e os Estados Unidos lá, né? Super bem. Agora, que está desacelerando, eu acho que é um fato, né? E eu vou dizer, assim, do ponto de vista de Brasil, de investimento em países emergentes, eu até prefiro que desacelere. Não uma recessão, que aí eu acho que seria ruim para nós. Mas o importante é que a desaceleração lá, ela permite a continuidade dos cortes de juros, né? Aliás, eu queria ouvir o que vocês acham que vai acontecer na decisão do Federal Reserve na semana que vem. 25 pontos. Ele vai trazer o passo para baixo, né? Para esses 25 pontos, base. Vai fazer mais um em dezembro e depois vai ficar bem quietinho esperando o próximo governo. O cenário base, eu acho que é isso mesmo. Eu só não me surpreenderia se eles não fizessem nada nessa reunião. Também não me surpreenderia. Assim, eles decidirem na quinta-feira, falar assim, ok, vamos esperar um pouco, vamos ver quanto tempo vai demorar para sair quem vai ser o novo inquilino da Casa Branca e tal. Talvez eles possam. E vamos lembrar, a última redução foi 0,50. Eles falaram assim, a gente só reduziu 0,50 porque a gente não teve o dado a tempo da reunião passada. Então, para eles gostariam de ter corte de 0,25. Eles falaram assim, ó, beleza, não assuma o 0,50 como um corte padrão daqui para frente. Mas nesse caso específico, como tem a eleição, como pode demorar, se ele não cortar em 0,25 agora e cortar 0,50 em dezembro, eu também não vejo muita diferença. E aí depois talvez ele comece a cortar os 0,25. Mas eu acho ainda que ele vai cortar 0,25. Eu só acho que não me surpreenderia se ele não cortasse nessa reunião seguinte. Nessa reunião próxima, né? E até nessa linha que o Enzo está pontuando, né? Quando a gente vai para os resultados trimestrais, e essa semana foi emocionante, a gente vai falar deles um pouquinho para frente, mas saindo do plano da tecnologia e olhando para os negócios de economia real, algumas surpresas assim muito, vamos dizer, importantes para você entender como que está o estado do americano médio, né? Então, uma delas foi Booking, coisa que a gente acompanha. Booking, uma empresa de viagem, resultado espetacular, um crescimento de 2 dígitos nas reservas para o ano que vem. A parte de voos, a parte de turismo, muito, muito quente. E aí falo mais, quando você olha os dados em tempo real, mesmo na região da Flórida com furacão e tudo mais, tá acontecendo um aumento de, vamos dizer, de visitas aos restaurantes da região. Ou seja, o americano médio, ele tá com uma poupança extremamente elevada ainda. Ele tá disposto a gastar, ele tem vontade de gastar. Outro número que eu acho que vai nessa linha que o João falou foi os números de Visa. Cresceu o volume de pagamento, cresceu receita, cresceu lucro. Continua entregando lá um resultado. Assim, não é nada daqueles crescimentos que a gente vê às vezes nas Big Techs, né, de 20%, 30%, Sim. Mas é um crescimento ali de 7%, 8% na receita. Dado o processo desinflacionário, você está falando aí de ganhos reais de receita, de volume relevantes. E aí consegue aumentar lucro por ação em 2 dígitos também, de novo, não 2 dígitos alto, mas você tem esse crescimento da receita e você faz uma recompra de ação recorrentemente. Então, assim, de fato, eu não consigo ver nada que eu olhe hoje para a economia americana e falo assim, não, realmente a gente está perto daquela recessão que a gente falou lá no começo do ano. Está muito distante isso. Tem que vir uma coisa muito fora da... Assim, que ninguém está enxergando mesmo para a gente pensar de novo, acho que nessa questão de recessão. Concordo. Parece que a economia está conseguindo rodar com esse juro nesse nível. Paciência, vamos seguir. Nessa semana eu escrevi sobre o Dollar Smile, né, no Diário de Bordo. E o Dollar Smile, né, que diz exatamente isso, né? Quer dizer, quando a economia americana vai ali no mais ou menos, é positivo para os países emergentes, para outras moedas e tal.
Me parece que a gente não sai da pontinha do sorriso desse dólar smile, né? E assim, e do lado da pontinha do crescimento americano mesmo. A gente não tá falando aqui de recessão. Né? O que a gente tá vendo é o dólar voltando a ganhar atração em relação às demais moedas globais. O que é muito interessante é que os investidores globais, eles deslocaram a construção da reserva de valor, estão saindo também do dólar, né? Estão empurrando ouro e cripto para cima também, né? Sim. Mas o dólar, ele continua a sugar os recursos do mundo aí, né? Totalmente. Agora, assim, eu acho que, inclusive, né, quando a gente olha para o DXY, que é aquele índice que mede o dólar contra uma cesta de moedas fortes, né, inclusive, só nesse mês ele está subindo quase 5%. É isso aí. Ele voltou para as assim, máximas. Imagina quem é o real na fila do pão, né? O Dureza. 10 anos ele chegou a bater 3,60 ali no meados de setembro, agora já tá nesse que o João falou, 4,30. Então, assim, as pessoas olham e falam, pô, a gente vai ter um juro acima de 4 lá nos Estados Unidos, então eu vou lá, coloca o meu recurso ali na renda fixa mesmo. Pelo menos para ter um recurso, né, nessa parte mais segura do portfólio, não acho que seja ruim, não. E o investidor do mundo inteiro tá vendo isso, não é só a gente aqui que acompanha, tem investidor no Japão que fica vendo lá o juro negativo, o zero deles, e fala assim, pô, melhor eu colocar meu dinheiro nos Estados Unidos mesmo, ou a Europa tá reduzindo os juros. Ou comprar ação japonesa. Então, exatamente, eu queria trazer a discussão um pouco para o outro lado do mundo, né? Porque, assim, eu acho que as commodities, a gente tem conversado sobre isso, né, João, nos nossos comitês internos aqui. Tem alguma coisa estranha ali nas commodities, porque você vê a guerra acontecendo lá no Oriente Médio, isso não tem sido suficiente para segurar o preço do petróleo, né, essa potencial restrição de oferta. Veio aquele ataque de Israel ao Irã, que propositalmente desviou da estrutura produtora de petróleo e teve como alvo só instalações militares. E aí, depois desse ataque menor, né, menos ameaçador para o óleo do que o esperado, a commodity abre caindo 6%. Né? Lá na China, que teve o pacote de estímulos, minério de ferro, aço, né, que são commodities mais tradicionalmente relacionadas com China, também não reagiram. Assim, o que isso está mostrando alguma coisa para a gente? Assim, o mundo está ex-Estados Unidos, né? Está desacelerando? Eu acho que, em relação ao petróleo, ele está querendo mostrar para a gente uma outra coisa. Que uma possível eleição do Trump, ela é deflacionária. Eu vou insistir aqui nesse tema porque eu estou sendo voz contrária ao resto da turma toda. Ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, o J.D. Vance, né, que é o vice-presidente do Trump aí, se ele for eleito, enfim, ele deixou bem claro que eles vão estimular a indústria americana a produzir óleo rodo. O que isso significa para o óleo? Quem é o maior produtor de petróleo hoje no mundo? É os Estados Unidos. A Arábia pode produzir petróleo até lá nos seus 10 dólares, 20 dólares, e ela sobrevive. Os outros países do Oriente Médio, não sei, porque vão ter mais restrições, enfim. É barato produzir, mas né, vão ter outros problemas. Os Estados Unidos, a depender da política pública que seja direcionada para essa história toda, ele também consegue produzir petróleo por preços mais baixos do que a gente está vendo aí. Me parece que o mercado, ele tá olhando para essa história, obviamente tem uma questão de desaceleração de China, tá tudo aí, mas tá olhando um pouco para essa história do Trump, e desde que o Trump começou a acelerar ali na possibilidade, né, a probabilidade dele ganhar, a gente viu o petróleo perder força. O Trump, ele é partidário de, vamos dizer, fazer as empresas lucrarem mais, mas o caminho para lucrar mais é produzir mais. E ele vai dar um jeitinho para que esses caras continuem bem remunerados para isso. Vai dar subsídio, não sei o que ele vai fazer, mas eles vão tentar fazer alguma coisa para que isso aconteça. Parece que isso é desinflacionário, ou até deflacionário, pensando em energia. Eu acho que é isso que o petróleo está tentando mostrar para a gente na tela. O mercado está muito, muito vocal com essa história que o Trump, ele
ele é inflacionário. É. Tá errado, é uma leitura frágil. Vou além. Sabe por que que é frágil? O quantum de exportação da China para os Estados Unidos é um quantum de produtos baratos. Por mais que o Trump vá e lá, coloque taxas, tarifas, etc, etc, são produtos, assim, primeiro, que não são de primeira ordem, não são produtos fundamentais para o consumo americano, e são produtos que são muito, muito, muito baratos. Então, ok, você pode ter alguma pressão, mas eu não acho que a pressão inflacionária é tão grande assim como está todo mundo falando. Então, eu acho que é um pouco disso que o mercado está aqui querendo mostrar pra gente. E as commodities não vão, em parte também, porque a China, o estímulo chinês não é para consumo de commodity. O estímulo chinês é para fazer os chineses gastarem os seus dinheiros que estão na poupança. Eles não gastam, eles não gostam de gastar, eles não têm a mesma cultura do americano ou do ocidental, Sim. vamos dizer assim. Então, para mim, eu acho que o mercado ele tá sendo bem claro, assim. Para nós, deveria... Bom, a gente tá perdendo o câmbio, né? Mas deveria ser uma janela fantástica, no final das contas. Se a gente conseguir controlar esse câmbio, e aí eu não acho que é pro Selic, não adianta ficar subindo essa Selic. O que eu falei faz uns 4, 5 podcasts atrás? Não adianta tentar segurar a Selic pelo câmbio, tem que segurar com crescimento, tem que segurar com medidas, com fiscal. É por aí que você segura o câmbio. Não adianta tentar fazer o que o governo tá... Quer dizer, o governo não, né? Que o Banco Central vai tentar fazer. Eu tô contigo, assim, o cenário internacional, por mais que esse Trump trade, que é muito especulativo, Sim. Tenha Ainda é. Puxado muito dólar para cima, essa curva de Treasury para cima, eu ainda vejo um cenário internacional muito benigno para o Brasil. Assim. O mundo está cortando juros. Europa cortando, China cortando, Estados Unidos cortando, liberando um pouco desse custo de capital. Isso. Né? E a gente na contramão. E a gente na contramão. Agora, o lado bom é que, assim, eu tenho falado isso, o posicionamento ele está muito leve. Nesse mês, o gringo tirou mais R$1 bilhão da Bolsa Brasileira. Os fundos foram obrigados a vender porque venda compulsória. Mais 4 bilhões em resgate. Foi o pior mês do ano em termos de resgate de fundos de ações. Sim, e ninguém teve. Multimercado já saiu da Bolsa faz tempo. Então, assim, ninguém tem, né? Então, você parte de um posicionamento leve, consegue comprar excelentes empresas, né? Com preço baixo, empresas de baixo risco operacional. Você pega Itaú, Iguatemi... Direcional, Equatorial, tudo isso, né? Empresas assim com um excelente histórico, muito rentáveis, que crescem, né? Independente do macro, tudo abaixo de 10 vezes lucro para o ano que vem. Então, assim, você nem precisa ser herói, sabe? Nem precisa correr muito risco. Agora temos que esperar esse gatilho. O risco parece estar mais posicionado no real, só isso. Esse é o risco. Que tem a ver com o gatilho que a Bolsa precisa, eu acho, que é essa questão do pacote fiscal, que ainda está no horizonte, assim, acho que talvez não seja, a gente queria para ontem, Talvez né? seja um horizonte mais longo do que a gente queria, exatamente. Mas esperar o ministro voltar de viagem, né? Acho que só se for no outro ano, talvez. Mas enfim, acho que o internacional continua benigno para o Brasil. Bom, a gente vai saber quem é o presidente semana que vem, no mais tardar, sei lá, no sábado que vem, muito provavelmente, não importa, né? Mas eu continuo, assim, eu sou uma voz contrária ao que tá todo mundo falando. Eu acho que o Trump, ele é melhor para emergentes do que a gente imagina. Eu acho que você tem um excelente ponto, cara. Além dessa questão da inflação, tem a questão dos próprios conflitos. Assim, o Trump é mais forte em relação à questão dos conflitos. Ele vai tentar colocar um pano na mesa ali e falar assim, olha, vamos negociar essa guerra na Ucrânia, vamos tentar negociar essa questão no Oriente Médio. Ele vai tentar fazer isso, assim, a prática dele, né? Ele fez isso lá atrás, em 2019, com o norte-coreano lá, né? E até com o Putin também. Eu acho que ele tem assim, ele vai tentar fazer isso, até porque ele também não tem muito o que perder, né? Ele tem 4 anos na Casa Branca e só.
né? Não tem muito o que perder. Então, eu olho para esse lado, pode ser que, de repente, a gente tire um pouco dessa pressão do conflito, que ainda é uma pressão que vai, não vai, volta ainda para a mesa, né? Tem essa questão do petróleo. Essa questão de produtos, de tributação aos produtos chineses, eu acho que é a história para boi dormir. Eu acho que assim, é muito ínfimo o quanto que ele consegue colocar de preço nesses produtos chineses, o quanto de importação é muito, vamos dizer, de baixo custo para gerar um caos total. Acho que ele vai ser gastão, como a Câmara, não vai mudar muito, né? Ele vai, de alguma forma ali, ele vai tentar baixar impostos. Ele tem 1 ano para fazer isso também. Os impostos dos Estados Unidos, na verdade, o acordo tributário lá de trás só vence em dezembro de 2025. Então, até lá, também ele vai ficar nesse banho-maria, não vai querer correr atrás de cortar impostos, né? Então, me parece que é um cenário, talvez, que surpreenda um pouco os países emergentes, sabe? De dar uma verdadeira folga. Não acho que ele vai querer implicar com o Lula aqui no Brasil. Difícil. Eu acho mais fácil ele se aproximar mais da Argentina de uma forma direta e deixar o Brasil um pouco de lado. Mas para isso também tanto faz. Hoje já é assim, né? O Biden mal fala com os brasileiros aqui. Se for esse o caso, a gente tem um super trade aí diante de nós, né? Eu acho. Significa que o mercado deu uma exagerada aí nessa precificação Eu acho da vitória do Trump. Que o mercado deu uma exagerada. Não vai ser no curto prazo, eu acho que é para o médio prazo, acho que é para mais para o meio do ano, que aí as coisas se estabilizam. Se o Trump ganhar, se a Câmara ganhar, vou reforçar aqui, eu acho que é um Biden 2.0. Não muda muito do que a gente está vendo agora. O consenso tem falado isso, né? É uma visão de continuidade, né? E a continuidade a Câmara quantas vezes falou com a América Latina? Não tenho ideia. A Câmara, não, o Biden, né? Quantas vezes ele falou com a América Latina? Nenhuma. Nenhuma vez. A política dos Estados Unidos com os democratas é totalmente voltada para dentro dos Estados Unidos. E acho que tem um problema da dificuldade em lidar com os conflitos bélicos. Olha a dificuldade que o Biden está tendo agora com Israel e com o conflito da Ucrânia. Bom, semana que vem saberemos o vencedor, né? O novo inquilino da Casa Branca. Eu quero ver. E a gente volta aqui para dar nossas impressões. Bom, temporada de resultados ganha força nos Estados Unidos. As principais Big Techs já divulgaram seus resultados. Está começando a ganhar força no Brasil. Inclusive, lá nos Estados Unidos, no geral, tem sido uma boa temporada, né? Aqui no Brasil, ainda é cedo para falar, mas eu, pessoalmente, tenho uma expectativa boa. Acho que as empresas estão mais enxutas, estão menos alavancadas, a economia forte, né, um pouco estimulada aí pelo fiscal. O lado bom disso é que sustenta crescimento de receita. Então, acho que tem uma boa expectativa. Agora, eu quero falar de Big Techs. Amazon e Alphabet foram super bem. As ações reagiram bem aos balanços do terceiro tri, mas a Apple e a Microsoft desagradaram, né, ao julgar pela... A Apple acho que ficou ali mais ou menos no 0-0. Acho que foi mais Meta e Microsoft que desapontaram, né? Mas assim, desapontaram. Eu queria assim, tomar bastante vendo a reação das ações. Bastante cuidado nessa leitura, né, Enzo? Porque no final foram resultados brutais, talvez incomparáveis com os resultados do segundo tri. Muito mais fortes do que os resultados do segundo tri. Em todas elas, assim. A expectativa já estava super assim, elevada. Eu acho que elas entregaram todas elas ali, se eu não me engano, superaram as expectativas. Todas. Mas mexeram ali, um pouquinho nas expectativas do último trimestre. E aí, ontem, o fechamento no dia 31 de outubro, a gente teve meio que um choque no mercado, um choque bastante relevante, que não só pegou as Big Techs, mas pegou o mercado inteiro. Né? Então, um dia meio atípico e acabou... Assim, vindo um pouco da resposta dessas ações. Mas em termos de resultado, eu tomaria um pouco de cuidado para falar em fraqueza. Não, todos reportaram receita e lucro por ação acima das expectativas do mercado. Uhum. Aí você pode ir olhando um ou outro
vendo e assim, parece que às vezes o investidor ele só está buscando uma justificativa para realizar um lucro em algum papel que tenha se valorizado muito. Uhum. Acho que o caso de Meta é bem claro disso. Né, o crescimento de receita ali é de quase 20%, conseguiu crescer lucro também absurdamente, 30%, 40% por lucro por ação, não lembro exatamente o número. Mas aí eles colocaram lá que o número de usuários diários médios veio 3,29 bilhões, né, um crescimento de 5%, os caras ainda conseguem crescer. Você vai crescer 5%, você está crescendo na base de bilhões, não, bilhões, né? Bilhões, falei besteira. Bilhões, desculpa. Eu estou confundindo com trilhões de valor de mercado, mas tudo bem. E os caras conseguem ainda crescer, né? Isso é na margem, né? Qual é o limite? Tem isso na cabeça, na Qual é o margem. limite dos aplicativos do Facebook, da Meta, né? Crescerem, assim, tipo, é a população mundial. Quem pode ter acesso a um smartphone vai ter lá o WhatsApp, ou vai ter o Facebook, ou vai ter o Instagram, então eles ainda conseguem crescer. Só que esse número veio abaixo do que o mercado esperava, que era 3,31. Então parece assim, não, veio abaixo, então vou vender, mas a ação já tinha subido 60%, 70% no ano em dólar. Então assim, me parece uma justificativa meio fraca para você ver a ação reagir do jeito que reagiu. Microsoft reportou resultado muito bom. Só que o Azure, para o próximo trimestre, não vai ser 34% de valorização, de crescimento, vai ser 32%, 33%. A ação caiu 6%. Gente, não acho que é para isso também, né? Uhum. A receita como todo também veio um pouco abaixo da expectativa, mas esses dois papéis foram os que reagiram pior na pós-divulgação, né? Teve esses pontos e também tem aquele ponto que a gente vem sempre trazendo aqui a respeito, né, das Big Techs nesses últimos resultados, que é a questão dos investimentos. Eles são os principais vetores hoje de investimentos para desenvolvimento de inteligência artificial. Quando você fala ali de Amazon, Alphabet e Microsoft, você tem que construir todo o data center para desenvolver a tecnologia e oferecer os serviços, os produtos para quem quer utilizar, né? Então, quando você soma o CAPEX dessas empresas, com exceção de Apple, né? Então, você coloca Meta na conta, somados dá ali 60 bilhões de dólares, 60 bilhões no trimestre. No de quarto CAPEX. tri ou não, no terceiro? No trimestre, né? Nesse trimestre que eles reportaram, 60 bi. Você analisa isso aí, vai dar 240 bilhões de dólares por ano de investimentos. E aí, algumas estimativas apontam que desse valor, 50% seria gastos com chips, né? Semicondutores. Então, você está falando aí de receita de semicondutor da ordem de 120 bilhões por ano, agora, né? Desse último resultado, se você analisar. Sendo que todas as empresas falam que não, a gente gastou 50% a mais, 80% a mais no caso da Amazon, mas nossa expectativa é gastar mais ainda no ano que vem. A Meta já falou, a gente vai gastar de 38 a 40 bilhões esse ano, e eu espero que a gente tenha um gasto maior em 2025. A Amazon vai ser a mesma coisa, a Microsoft provavelmente vai ser a mesma coisa. Então, assim, você tem uma necessidade constante ainda de investimentos. E aí os investidores também, né? Putz, mas onde é que isso vai parar? Como é que isso vai pegar no fluxo de caixa da companhia? E aí você vê essas reações, assim, às vezes meio exageradas, no meu ponto de vista. Principalmente nesses dois cases. Agora, a Amazon soltou um ótimo resultado. Amazon, Google e Microsoft, todas foram calcadas no bom resultado de cloud, né? Hoje é o principal vetor dessas empresas para crescimento, é a parte de computação em nuvem. Você vai oferecer seus produtos, serviços, a pessoa vai lá, contrata. É um produto altamente acretivo para o resultado final. Quando você vê as margens, né, desses negócios, é muito maior do que a margem das outras linhas de negócio que as empresas têm. Que você faz a infraestrutura, faz o CAPEX ali, né, do data center. center. Coloquei 2, coloquei 10, coloquei 100. A não ser que eu tenha que construir um outro data center, que isso pode impactar na margem, mas a princípio você consegue ir colocando um monte de gente. Então, muito escalável. A Amazon, né, que foi a que teve a melhor performance, estava subindo 6% até a gente começou a gravar aqui. Quando você olha, ele tem 3 linhas de resultados, né, principais. Você tem a América do Norte, Internacional e a AWS. A AWS cresceu 19%, a América do Norte cresceu, eu tinha até anotado aqui, para não falar besteira, foi 9%, o Internacional cresceu 11% de receita. E aí quando você olha a margem da operação da América do Norte, que é o maior, né, representativo para o negócio, ele roda com 6% de margem. Então ele fez 95, quase 100 bilhões de receita no trimestre. Isso significou 6 bilhões de lucro operacional. A AWS, com nem 30 bilhões de receita no trimestre, ele roda com uma margem operacional de 40%. Então, assim, quando você olha o lucro operacional da companhia como um todo,
deu ali 17, 18 bilhões, 10 bilhões veio só da AWS. E assim, não me parece que o crescimento da AWS vai reduzir no curto prazo. Se a gente for pegar um ano atrás, ela tinha crescido 12%. Agora ela cresceu 19%. E aí você vai oferecer novos produtos e serviços de inteligência artificial. O caso de Amazon também é importante a gente ver a linha de publicidade, que a gente, às vezes, não dava muito valor para isso. Só que já está rodando ali uma receita na casa de 14, 15 bilhões de dólares por trimestre. Vamos analisar isso aí, dá 60 bilhões por ano. Putz, eu ainda consigo ver a empresa aumentando ainda mais a receita nessa linha. E aí, de novo, né? A linha de publicidade é uma linha que vai totalmente para o resultado final. Qual é o custo que você tem com a publicidade? Você vai ter lá, colocar a sua propaganda e tal, mas... então, como acretivo para o resultado, é super positivo. Google também, com receita de cloud crescendo mais de 30%. Ele melhorando a lucratividade, né? Ele apresentava um lucro de 200 milhões, apresentou um lucro de mais de 1 bilhão nesse trimestre. Então, assim, essa foi meio que a linha principal dessas empresas de tecnologia. E aí, Apple, né, que eu acho que ela tem ficado um pouco para trás nessa disputa, mas ela vai trazer o produto da inteligência artificial, né? Vai ter o celular lá, o Apple Intelligence. Ela não está fazendo investimento direto, mas ela está fazendo parceria. Ela já falou que vai fazer parceria com o OpenAI, com o Google, para colocar algum produto de inteligência artificial no dispositivo. E aí você vai lançar o produto agora, as pessoas vão ter que trocar de celular, porque o Apple Intelligence ele é compatível com o iPhone 15 para frente. E aí a gente tem visto nos últimos anos, as pessoas estão ficando cada vez mais tempo com o celular. Isso até era uma coisa que pesava no resultado de Apple. A Apple ela não tinha essa linha de receita de cloud, né, que crescia nessas outras. Então ela ficava muito dependente dessas vendas de produtos. Hoje o iPhone é o principal produto da companhia, é 50% da receita. Você tem a linha de serviços que é muito importante, mas você depende das pessoas terem os dispositivos, né? Comprar um iPhone, comprar um iPad ou assinar, né, tendo esses produtos, assinar algum serviço. E aí quando você colocar esses novos iPhones com o Apple Intelligence, você vai gerar um novo ciclo de renovação dos produtos. Então, essa é uma coisa que eu penso, assim, será que esse modelo não é mais interessante, essa forma da Apple de explorar a IA? Porque assim, não sei se ela está investindo na mesma ordem, né, que as demais, mas esse modelo de parceria parece que ela tem que colocar menos dinheiro na frente, ou não? Não, quando você olha os números, ela de fato tem um gasto menor de CAPEX do que essas outras. Mas assim, é você tentar entender o que a empresa quer no final do dia. Ela não quer ter a melhor inteligência artificial disponível. Ela quer ter algum serviço de inteligência artificial para as pessoas se estimularem a trocar de celular e continuar utilizando o iPhone com algumas funcionalidades. Agora, no caso de Amazon, de Microsoft, de Google, você tem que investir. De meta, eu acho que menos. Você está desenvolvendo os modelos, as pessoas vão poder utilizar, mas ela não comercializa propriamente dito. Eu estou falando assim, essas outras empresas elas têm que investir porque elas têm que atrair o máximo de clientes possível para o seu sistema. Então, não acho que para Apple, ela já falou assim, eu não quero ser a pioneira no desenvolvimento. Eu quero ter o melhor para o meu cliente. Então, assim, a Apple não foi lá, ela inventou o smartphone, né? Mas ela não inventou o celular. Mas ela inventou uma forma das pessoas utilizarem o celular de uma maneira muito mais prática. Em vez de você ter lá o BlackBerry com uma caixinha de texto, você tinha uma tela. Aí eu lembro na época, tipo, o Apple, o Steve Jobs até falou assim, você vai lançar o Kindle, que é o leitor da Amazon, eu vou lançar um dispositivo que você vai ter um Kindle dentro dele. Então, assim, eu acho que é mais a abordagem da Apple de não querer ser pioneira, mas tentar fazer uma coisa mais assertiva. Enquanto essas outras, elas vão ter que fazer tentativa e erro. Nem todos os produtos de inteligência artificial deles vai dar certo. Mas se eles esperarem, a competição já passou e aí ele vai ficar muito para trás. Acho que esse é um outro ponto que todos os CEOs levantam, né? Existe um risco de superinvestimento no curto prazo, que é isso que a gente está falando aqui. Gera essa preocupação por parte dos investidores. Até quando esse investimento das Big Techs vai parar? Isso vai pegar fluxo de caixa das empresas. Só que eles acham que se eles não fizerem investimento agora, eles vão ser muito pior daqui 5, 10 anos. Então, acho que são abordagens distintas, né? Eu acho que a gente não pode meio que pegar o que essas três de cloud fazem para comparar com o de Apple. Mas, de novo, eu acho que
esse lançamento agora vai trazer um ânimo para os investidores em relação à tese de Apple, que a gente já via se tendo um pouco de problema alguns anos atrás, porque você tinha os lançamentos dos novos iPhones, mas o novo iPhone, quando lançava, tinha o quê? Você tinha uma câmera melhor, você mudava um botão da direita para a esquerda, você não tinha uma mudança estrutural. Agora, a partir de agora, você tenha esse novo momento para a companhia. Tanto, né, quando você vê o crescimento da receita, foi o segundo trimestre consecutivo de crescimento de receita. Se você for pegar os últimos 6, ele apresentou queda ao longo de 2023 recorrentemente. Ok, teve a período da pandemia, as pessoas compraram mais itens, mas eu acho que você vai trazer de novo esse crescimento para a companhia. E aí, no caso de Apple, o que eu acho que o João também gosta por causa disso, mas eu falo assim, principalmente para mim a tese é essa parte da linha de serviço. A gente falou que ela não tem um cloud, né? Mas esses produtos são basicamente como se fosse o cloud dela. E aí a margem desse serviço é muito maior do que a margem dos produtos. A linha de serviço tem uma margem bruta de 74%, 75%. A linha de produtos fica ali nos 35%, 36%. Se você continuar crescendo essa linha de serviço, você vai gerar mais lucro para a empresa, consequentemente vai gerar mais lucro para o acionista. Então, eu particularmente, com o resultado de Apple, eu comecei a ficar de novo animado com a tese. Legal. Interessante. Aliás, um anedótico, né? Vocês já usaram o Meta IA no WhatsApp? Mas eu vi várias pessoas utilizando. Cara, o que vocês acharam? Muito bom. Jura? Eu não achei Muito tão bom. Muito bom. Vamos lá, o que é a proposta? Né? A gente precisa entender todo esse movimento. É um produto que iniciou a sua trajetória. Daqui a pouquinho, ele vai permitir autorização para olhar suas conversas para ele te dar as respostas. Daqui a pouquinho, ele vai estar mais inteligente, ele vai ser treinado, ele vai te dar respostas mais assertivas. Daqui a pouquinho, você vai conseguir falar com ele. É a mesma dinâmica do ChatGPT. O Llama, que é o modelo da Meta, ele vem sendo testado e ele vem ganhando funcionalidades dia após dia. Né? Não à toa que a Meta é um dos maiores investidores em GPUs que a gente tem hoje aí no mercado. Eu acho que esse modelo vai ganhar muita atração. Muita atração. Eu acho bom. De novo, assim, é um modelo que vai começando a provocar as pessoas, tira essa fricção. Né? Por exemplo, quem tem Android ainda não tem um modelo de IA funcionando sem fricção. O Meta, de certa forma, vai ganhar um pouco desse espaço, né? A Alphabet é um pouco... Não é que a Alphabet está atrasada, ela lançou o Gemini no Pixel, mas ela não quer deixar isso de graça para Samsung e outros players. Então ela está segurando um pouco a liberação do Gemini para os outros Androids. Enquanto que a Apple já soltou o Apple Intelligence, ele já está rodando aí nos celulares da turma. Então, assim, a Meta ela vai meio que abocanhar um espaço que deveria ser da Alphabet. Quer dizer, não sei se deveria ser da Alphabet. A Alphabet tá pensando em outra coisa, né? Provavelmente. Mas só pra eu acho que tem alguns pontos até importantes aqui. Quando a gente olha para IA e olha para essas empresas, a Amazon, a Alphabet, eu acho que eles estão mais numa dinâmica, e Microsoft numa dinâmica muito mais de infraestrutura. Até o Mark Benioff, né, que é o CEO da Salesforce, fez uma crítica bastante dura em relação à Microsoft. E o Copilot da Microsoft parece aquele Clips do Word. Não sei se vocês lembram, acho que vocês são novos demais. Não, eu lembro. Você lembra, né? Clips do Word? É o assistente que tinha do... O Nelson que tá lá lembra. Era o assistente. Era Clip que chamava. Clip. Nunca usei isso na minha vida. Era um assistentezinho do Word. Diga sua dúvida e tal. E mostrando um pouco que, assim, que a Microsoft tá com, vamos dizer, alguma dificuldade em implementar, em fazer com que o Copilot vire, de fato, a ferramenta de uso. Você não lembra disso? Nossa, lembrei. Lembrou do clipe? Já tá pegando na tela aí, Nelson? Lembrei. O clipe aqui, ó. Então, exatamente. Então, um pouco de dificuldade. Mas tudo bem. Eles estão muito mais sob a ótica de infra e estão, hoje, os caras que treinam o ChatGPT. O ChatGPT é treinado na Azure.
Que é a Vamos nuvem lá, da que o primeiro Microsoft. investimento da Microsoft na Azure não foi com dinheiro, né? Foi assim, olha, vocês podem usar minha infra. Então vamos ter isso na cabeça, importante. Mas se você olhar em termos de IA, a Microsoft, ela tá procurando caminhos. Então ela comprou a concorrente do ChatGPT, né? A Inflection. Ela tá procurando alternativas. A Amazon, ela tá olhando para tudo isso daí, tá falando assim, bom, para onde eu disparo? Eu tenho que fazer minha Alexa conversar. Minha Alexa tem que ser inteligente. Tá bom, vamos procurar o quê? Estão tentando fechar o acordo lá com a Anthropic, que faz o cloud, que também tá super avançado agora. É um caminho, talvez eles sigam. Então, e aí, assim, a Alexa vai ser um assistente virtual de verdade, né? Então isso vai acontecer daqui a pouco. Mas por hora ainda não. Então por hora a inteligência artificial que a Amazon usa é para eles. E para desenvolver outros players. Então, por exemplo, você quer treinar o seu modelo, você vai treinar na Amazon. É isso que ele está fazendo, eles ganham dinheiro. Aliás, a Amazon nesses últimos 12 meses fez 112 bilhões de dólares de cash from operations. Dinheiros que caíram na conta. Então se ela gastar 40 com... Opa, até a minha cadeira caiu aqui. Se ela gastar 40 com CAPEX, com investimento. Não, nem foi isso, foi 23, né? Pois é. Pode gastar até mais. E aí, eu acho que assim, a grande surpresa continua sendo a empresa do Zuckerberg. Acho que Meta é o grande play a ser batido, é o cara que ele tá conseguindo usar os seus recursos para construir uma infraestrutura muito poderosa para uso próprio. Então, assim, os modelos estão todos sendo treinados para uso depois em Instagram, em WhatsApp e por aí vai. Assim, o Instagram cada vez mais gera mais dinheiro, mais efetividade para quem é usuário em termos de ROI, de retorno no investimento de marketing. É hoje o mais rentável, passou já a Alphabet. Para quem está trabalhando com marketing, hoje ele é a melhor ferramenta que você tem. E o IA... Na verdade, assim, o Instagram deixou de ser uma ferramenta de mídia social, né, gente? Convenhamos, né? Virou uma ferramenta de propaganda, né? E as pessoas, é engraçado que, assim, quando você olha todo esse arcabouço das Big Techs e percebe um pouco de comportamento das pessoas, as pessoas estão voltando a adorar, entre aspas, lógico, propagandas. É uma coisa muito engraçada, porque as propagandas estão ficando mais bem elaboradas. Antigamente tinha aquela coisa, né, da propaganda da TV. Nossa, que propaganda foda e tal. E aí, de repente, ficou Se perdeu isso. Se perdeu, todo mundo queria o streaming do Netflix sem propaganda, olha que legal, e de repente o Netflix voltou com as propagandas e as pessoas estão adorando. E daqui pra frente vai ser cada vez mais legal. Por quê? Porque você vai ter uma boa parte dessas novas mídias vindo de IA. E fazendo coisas assim que você nem imagina que daria pra ser feitas. Conta aí pra gente nos comentários se você está gostando das propagandas nos streamings. Se você concorda com Dos streamings eu não sei, ainda não tem essa pegada de IA, né? Posso falar, cara? A da HBO tá me irritando. Aqui, só um parênteses, a gente já volta a falar de HBO, investimentos. olha. Ela para o seu episódio no meio. Mas assim, na vamos Disney colocar também. um episódio de 1 hora, ela para umas 4 vezes. Pra passar 3 minutos de propaganda. É isso aí. uma Você não pode coisa- adiantar, né? Exato. Você não pode adiantar. Enfim, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Meta. De quais dessas vocês gostam atualmente? Pra João, ter quer na começar? carteira. Eu tenho um overweight, estamos sobrepesados em Amazon e Meta. Temos todas no Tech Select hoje, né, que é uma fundo de tecnologia da casa, pesos muito diferentes. Amazon e Meta são disparados as mais pesadas. Enzoca. Eu só não tenho Alphabet, mas eu penso sinceramente na possibilidade de colocar na carteira. Eu gostei bem do último resultado. Amazon e Meta também tem o peso, lá na carteira é peso médio, né? Não é o principal peso. Eu gostaria, talvez com esse recuo um pouco de Apple, de talvez colocar a Apple ali com o mesmo peso dessas duas. Eu acho que a partir de agora a gente tem uma visão um pouco mais clara desse retorno de crescimento da companhia. Microsoft, assim, gosto da empresa e tal, mas eu ainda acho que vai sofrer um pouco no curto prazo. No curtíssimo prazo. Se a gente vier aqui um mês pra frente, é capaz de
de eu já mudar de ideia. Mas assim, não sei. Eu tenho... Mas tenho na carteira também, só que é um peso pequeno. Baixa convicção Baixa por hora, convicção né? por hora. Eu gosto muito de Amazon, assim, no Carteira Empíricos, que é a assinatura institucional, né, da Empíricos. A gente tem Amazon, a gente reduziu bastante, né, Big Techs, mas Amazon a gente gosta bastante. Bora continuar o nosso compra ou vende, então, com mais 2 ativos. Microsoft a gente já falou, né? Assumindo que vocês não têm carteira, estão prontos? Sempre. Então, assumindo que vocês não têm carteira, vocês compram ou vendem Nubank? Eu compro. É uma posição média já hoje no nosso fundo de ações. A gente já discutiu muito sobre o Nubank. O que eu vejo é que é um caso que passou a ser visto pelos investidores como premium. Ele deixou aquela categoria de especulativo e passou a ser visto como premium. Tem um prêmio aí por conta disso. Tem um risco de execução que, por hora, se provou infundado, vamos dizer assim. Eles entregaram, que precisava ser entregue, que eles prometeram. Mas eu acho que, assim, olhando para frente, tem grandes chances desse cara continuar crescendo e tomar espaço dos bancões que estão ficando para trás. Eu tô otimista com o Nubank. Eu compro. Eu concordo muito com você do ponto de vista estratégico, assim, até porque Nubank está entregando um ROI aí de 20 altos por cento, consolidado, né? Mesmo tendo operação lá dentro que queima caixa, como é o caso do México, da Sim. Colômbia. Enquanto a gente vê um Bradesco, que já divulgou o resultado do terceiro TRI, com dificuldade de empatar o ROI com o custo de capital. E está implementando um plano de transformação aí, vai dar quase 1 ano já. Então, concordo muito com você que merece um prêmio. E até assim, você vê na forma... Eles lançaram os planos de celular deles essa semana, né? Os pré-pagos no céu. E eu achei muito interessante a maneira que eles entraram nesse mercado, né? Porque eles têm um aquário ali pequenininho, né? De 100 milhões de clientes. Que eles, com certeza, têm demanda para isso. E eles entraram sem precisar investir na infraestrutura. Fizeram aquela parceria com a Claro, que vai ficar com uma parte do economics, do negócio. E de forma que, se der errado, assim, eles não perderam bilhões de reais. Então, eu achei isso muito interessante. Agora, eu continuo vendo pouca simetria no valuation, sabe? E é engraçado que toda vez que eu venho aqui, eu falo isso e sobe mais. E sobe mais. Mas assim, 11 vezes valor patrimonial, 25 vezes lucro pro ano que vem, puxado. É um pouco disso. Eu concordo com você em relação ao valuation. Meu único ponto dessa história toda é que o mercado hoje, e aí tô falando investidores globais, eles têm uma maior disposição a pagar mais caro por negócios que continuam apresentando crescimento. E tem menor disposição a pagar por negócios com valuations atrativas. Se a gente olhar essa... Atrativos. Não, Depende muito. Exatamente, porque é essa ótica, né? Às vezes um negócio de 8 vezes lucro não é necessariamente atrativo. É só um negócio que tá barato. Sim. E o que eu tô vendo lá, e quando a gente olha, assim, eu escuto lá os hedge funds lá fora, e eu tô vendo muito mais esse apetite por topar pagar um pouco mais caro, mas por negócios que crescem, ou que estão meio que tem uma capacidade de competir diferenciada, do que pagar barato, às vezes, por negócios que são bons, não tô tirando aqui o mérito, mas que talvez tenham mais dificuldade de se firmar como líderes, ou, enfim, de crescer e num mercado mais difícil. Às vezes, ou se tá no mercado que tem uma habilidade, mas não consegue ganhar posições. Às vezes a proposta de valor para o cliente perdeu a atratividade. Perfeito, acho que esse negócio que você isso. falou do Bradesco, acho que fica bem claro, assim, né? Pô, quem não conhece o Bradesco no Brasil, né, gente? Assim, vai ser algo que o investidor lá fora vai ver, pô, realmente o cara é um dos maiores bancos do Brasil.
Só que nesse campo digital, até hoje, assim, aquela tentativa deles lá com o Next, Deu errado. e aí você vê o cara vê lá um outro que tá no campo digital, que pode crescer isso pra outros lugares, pô, então não vou correr o risco. Eu sei, o cara tem uma marca conhecida e tal, mas, pô, deixa nesse daqui, vou pagar um pouco mais caro mesmo, mas eu sei que pro mundo atual, esse cara tá mais preparado do que esse outro aqui. Então, acho que é isso. Tipo, a gente falou aqui um tempo atrás também de Mercado Livre também. Não é um case Isso. barato, mas o pessoal É. vai comprar porque é o cara que tá se adaptando ao mundo de comércio eletrônico da melhor maneira possível. Daqui a 10 anos talvez seja o único player de fato, né? Sim. Talvez daqui a 10 anos o Bradesco seja engolido por alguém. A gente não sabe, né? Assim, tudo bem, ele tem uma escala, tem poder de fogo, mas se ele continuar crescendo a 10% ao ano, 12% ao ano, né, de ROI, ele vai ser engolido pela Selic, que seja. É isso aí. alguma Isso eu coisa, concordo. né? Então, assim, e o Nubank, se continuar nessa tocada dos 25% ao ano, onde vai parar? E assim, ó, uma lição que eu aprendi nesse meio tempo, né? Que eu estou aqui na Empíricos. Meio tempo não, já tem bastante tempo, mas... a primeira vez que a gente colocou a Amazon na carteira foi final de 2018, se eu não me engano. Não lembro agora exatamente se foi 17 ou 18, acho que foi 18. A gente olhava múltiplo de tela, ela negociava a 100 vezes lucro futuro. Hoje está negociando 33. Então, assim, o cara conseguiu entregar muito mais do que o pessoal tava esperando. Enfim, às vezes eu acho que a gente, obviamente, tem que olhar o múltiplo, mas em alguns casos, você meio que às vezes tem que dar um peso muito pequeno para essa informação. Eu concordo muito. E isso eu aprendi também com a experiência, que essa capacidade de sempre superar a expectativa, isso merece um prêmio. Sim. E não é uma coisa fácil, é muito raro de você achar as empresas que têm essa capacidade, né, de ao longo do tempo, né, mais superar do que decepcionar. E concordo, mas ainda assim. E assim, estou e sem mesmo, coragem. aí, obviamente, né? Essas empresas com múltiplos altos pode gerar um pouco de, né, emoção para a vida do investidor ao longo da sua posição. Mas quem estava com a Amazon lá atrás há 100 vezes passou fortes emoções, mas hoje está com uma posição muito melhor do que quando a gente sugeriu lá atrás. Então, lições que a gente aprende nessa vida aí de investidor. Então você compra no Nubank. Compro. Não conheço Muito muito não, bem. mas eu vou confiar na análise de vocês, principalmente da Larissa, que acompanha muito o case. Mas eu vendo. Ah, você vende? Eu achei Pelo que você... valuation. Ah, tá. Eu achei que você tinha... Não, achei que você tinha falado inicialmente que você concordava com o João, desculpa. Não, eu concordo Não, com a mas eu visão compro, não, eu estratégica. compro. Então, perfeito. Muito bem. 2 contra 1. A favor de Nubank. Agora, essa eu quero ver. Compra ou vende dólar a R$ 5,83. Uma alta de cerca de 20% no ano. Da última vez que a gente falou aqui, eu acho que ela devia estar uns 50? 5,30, 5,40. O dólar? É. A gente. É verdade. Não faz tempo Né? que a gente não coloca dólar aqui. Exatamente. Então, Bom, eu pontuei aqui, assim, eu não sei quem vai ser o presidente. Não faço a mínima ideia quem vai ser o presidente americano. E eu acho que a gente tem outputs diferentes no curto prazo e no longo prazo. No curto prazo, eu compro dólar. No curto prazo, eu acho que a gente vai continuar vendo esse gatilho. E aí, no curto prazo, acho que se o Trump ganhar, a gente vai ver uma corrida maior ainda pelo dólar. Pelo apetite dos investidores à bolsa. Tem uma questão lá fora que ninguém está falando muito, mas assim... apesar da ebulição que a gente viu aí, principalmente em tecnologia nesse último mês, o VIX está super elevado. Ele está sendo negociado a 22 pontos. Isso significa que para fazer seguro nos Estados Unidos está caro. E por que está caro? Por conta das eleições, por conta das incertezas. Eu acredito que se o Trump ganhar, a gente vai ver esse VIX caindo. Isso vai atrair capital para os Estados Unidos, vai levar dinheiro para a Bolsa Americana. Acho que o câmbio vai dar mais aquela andada. E depois, as coisas se acalmam. E, né, o segundo passo é negativo para o dólar. Mas haja posto que daqui a pouco a gente vai falar de dólar de novo, por hora eu compro. Por hora eu ainda continuo comprando mesmo nessa tocada desse 5,80. E não é nem olhando tanto para a economia brasileira. Que eu acho que
A economia brasileira está numa inércia. Assim, eu estava vendo lá, vou fazer um adendo, eu estava vendo uma discussão aqui no X, o pessoal falando sobre a NTN-B, e falando, nossa, a NTN-B agora tá IPCA mais 6 e... Quase 7. Quase 7, e aí você fala, nossa, daqui a tanto tempo você ganhou um juro real de 7, blá, 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 blá. Se você acreditar que o IPCA é de verdade, né? Mas a minha cesta de consumo não é IPCA. A minha cesta de consumo é extremamente dolarizada. Então, para mim, essa rentabilidade real em reais de 7% talvez seja baixa. Talvez seja muito baixa. E tá aí um pouco dessa dificuldade de ver esse dólar ficar parado, sabe? Eu acho que você tem ótimos pontos. Eu acho caro. Dólar a 5,83, eu acho caro. Eu acho caríssimo. Eu achava caro quando tava 3,80 também. Só que, assim, eu concordo muito quando você fala que se o Trump ganhar, esse negócio puxa mais, né? Então, eu acho muito perigoso vender nesse momento. Eleição, guerra, muita coisa acontecendo. Então, o que eu faria? Eu compraria o dólar trabalhador. O dólar que está lá na bolsa, o dólar que está lá no ativo produtivo, ou pelo menos que tem um Bitcoin junto, um ouro junto, algum outro vetor junto, que não é o dólar puro. Eu adotaria essa estratégia para esse dólar a 5,80. Aqui, obviamente, assumindo que é aquele trade para você ganhar dinheiro, né? A gente não está falando do dólar estrutural na sua carteira, aquele que tem que ter sempre independente do preço. Estamos aqui olhando para a próxima vez que a gente vai falar de dólar de novo. E aí eu só vou voltar um pouco, porque eu tô falando do Trump, eu acho que tem a chance do dólar subir e tal. Mas tem um ponto também, esse VIX a 22 também não fica no 22, mesmo que a Kamala seja eleita, tá? Eu acho que mesmo se ela for eleita, acho que assim, o apetite por ativos de risco lá fora tá muito grande. A gente tem um fluxo de grana vindo pros mercados, um fluxo de grana muito grande. O Fed, ele vai começar a mexer no quantitative tightening, ele vai começar a dar fôlego para a economia. Acabou o dinheiro lá no reverse repo, se vocês olharem lá, o estoque de reverse repo, ele desabou. E isso significa injeção na veia de grana nos bancos. Os bancos agora estão com caixa cheio e precisam emprestar dinheiro. Então, assim, me parece que você tem fluxo vindo e vai empurrar os ativos de risco nessa reta final do ano. O VIX a 22. Se o VIX voltar... Olha só, se Kamala ganha, o VIX volta para baixo dos 18, 17, e isso vai empurrar os mercados acionários para cima. Mais ainda, se a Kamala ganha, eu acho que tem um outro lado, que ela tira um pouquinho da pressão do juro de 10 anos. Porque, de novo, é um trade de curto prazo aqui, e o mercado está ainda com essa leitura de primeira ordem que o Trump é inflacionário. Então, se ele está com essa leitura de primeira ordem, o Trump é inflacionário, o juro está muito alto, Kamala ganha, assim, o que eu acho a gente tem dois vetores, na verdade, assim, independente de quem ganhar, o vetor de pressão no dólar talvez seja grande o suficiente por conta que os mercados vão andar muito. E a hora que acabar esse negócio eleitoral e esse VIX desabar, a gente vai ver VIX a 12, que nem a gente viu ali foi viradinha de maio para junho, que a Bolsa Americana deu aquela disparada brutal. E a Bolsa Brasileira, de certa forma, deu aquela andada um pouquinho mais para frente, né? E depois devolveu tudo. Mas, assim, é um período que pode ser positivo. E aí, assim, mas eu compro dólar. Bom, tô contigo. Você, Enzo? Cara, você faz a pergunta para quem só cobre mercado internacional e você fala que a premissa é não tem carteira. Não, pro dólar eu abri uma exceção. A premissa aqui é, vamos ganhar dinheiro no trade. Imagina que a pessoa tá com a posição... Não, mas eu compro dólar também. Mesmo assim você compra para ganhar no trade? Eu compro. Cara, foi o que você falou aqui, nossa, 5,83 tá caro. A gente passou tantos momentos aqui desde quando eu cheguei na Empíricos, e eu olhava o preço do dólar e sempre ficava mais caro, assim, tipo, eu já tô meio até cansado de ficar defendendo o cara ter investimento internacional por causa de ter o dólar, assim. Se o cara não aprendeu já nesse meio tempo, putz, não sei quando é que o cara vai aprender, sabe?
Então, eu compro, eu não... E aí, como você falou, né? Ser o dólar trabalhador, acho que é muito mais importante pro patrimônio do cara. Se ele tivesse colocado só num ETF simples lá fora, já teria feito 20% em dólar sobre o valor do começo do ano lá, do dólar, que estava perto dos 5. É. Então, assim, Chegou a 4,90 em janeiro, o dólar, 4,89 E todos os modelos apontavam para 4,50. para 4,50. É louco É. isso, né? Bom, é isso, pessoal. Antes da gente encerrar, gostaria de reforçar o convite para você acessar gratuitamente as nossas carteiras recomendadas para o mês de novembro. Tem ações, dividendos, BDRs e fundos imobiliários. Clica aqui nos links da descrição que é gratuito. Jones, mais uma vez, obrigada. Enzo, obrigada. E a você, obrigada pela atenção. Semana que vem, ó, tá cheia de coisa. Tem mais, hein? Um abraço e bom final de semana.